Desliga a TV pra mim. Que 22 que é? Bom dia, pessoal. Murilo, Diego, Davi Scandian, bom dia. Davi Bóbio, Luiz Antônio, Maria Luísa, Ana Carolina, Davi Leite, Gabi, bom dia. Meus amores, vão entrando já com a câmera ligada. Depois de um tempinho, né? Aquele aluno que tem muita dificuldade de ficar com a câmera ligada pode desligar um pouquinho, mas não pode ficar com ela o tempo inteiro desligada, não, tá bom? Vamos lá. Bom dia para todo mundo, né? Quarta-feira, metade da semana. Estou esperando aqui os colegas entrarem para a gente começar a nossa aula. Quem quiser adiantar, pode pegar o livro de vocês na página 98, por favor. Estamos em 14 alunos. Peraí, vamos lá, já é 8:01. Pessoal, conforme a gente solicitou, na hora que vocês entram, vocês já têm que entrar com a câmera ligada, tá? Por favor. Obrigada. Prontinho, estamos em 15 alunos. Eu vou começar a aula, e aí, conforme os colegas forem solicitando, eu vou autorizando a entrada. Nossa, mas pouco, né? 8:02, 15 alunos. Uma turma de 33 alunos. Bom, tem jeito não. Vamos lá. Peguem, por favor, então, a página 98 do material de vocês. E aí, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Eu vou corrigir essa atividade aqui, certo? Sobre aquele texto da raposa e do galo que foi lido ontem. E aí eu vou fazer essa correção, certo? Davi Bob, você está me escutando? Ah, não parece não. Então, eu vou fazer essa correção, certo? O que é que eu preciso conversar com vocês? Eu já estou preparando o portfólio da semana que vem, certo? E se vocês adiantarem o material um pouquinho, vocês vão ver que nós vamos estudar orações subordinadas. Para que vocês compreendam essas orações subordinadas, vocês têm que se lembrar direitinho do que é o sujeito, do que é um verbo transitivo direto e um objeto direto, do que é um verbo transitivo indireto e um objeto indireto, do que é um complemento nominal, o que é um aposto. Só um minutinho aqui, pessoal, deixa eu autorizar os colegas de vocês.
Então, pessoal, por que é que eu estou conversando com vocês? Vocês vão ver que o portfólio de semana que vem, ele vai ser meio que revisional sobre análise sintática. Então, eu vou lançar algumas orações, vou grifar algumas partes. Ora eu vou grifar o sujeito, ora eu vou grifar o objeto, ora eu vou grifar o verbo. E aí vocês só vão ter que puxar na memória de vocês, até mesmo porque a gente viu isso muito durante o ano inteiro, né? O que é sujeito, o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo, transitivo direto, indireto, objeto indireto. Por quê? Eu vou precisar que vocês se lembrem desse conteúdo para a nossa próxima matéria. Entenderam? Se necessário, semana que vem vocês falam comigo assim, Fernanda, vamos corrigir esse portfólio para que a gente consiga relembrar melhor. Ou, Fernanda, tive muita dificuldade em fazer esse portfólio, vamos corrigir? Então, beleza, não tem problema nenhum para mim, mas eu preciso desse feedback de vocês. Combinado assim? Então, porque o portfólio é uma atividade complementar. E eu tenho que usar essa atividade a meu favor. Vocês concordam comigo? Então, eu vou dar para vocês uma atividade como se fosse de revisão de análise sintática. E aí, vocês vão fazer. Se tiverem dificuldade, vocês vão conversar comigo para que eu corrija essa atividade antes de entrar no conteúdo de oração subordinada. Combinado? Certo? Então, vamos lá. Fazer a correção agora sobre o texto da raposa e do galo. Ontem, analisando aquele texto, nós falamos sobre algumas lições de moral, certo? Que nos são dadas por meio desses textos. Nós vimos aqui que ele fala que nós temos que pensar muito bem antes de contar todos os nossos segredos. Até mesmo porque tudo que a gente fala pode ser voltado contra nós. Lembram que a gente conversou muito sobre isso? Enquanto a raposa acreditava que a crista do galo fosse fogo, ela não teve coragem de se aproximar tanto do galo. A partir do momento em que ela descobriu que aquilo ali era parte do corpo, era inofensivo, não faria mal à raposa, ela fez, então, a maldade com o galo, que foi matá-lo e comê-lo, certo? Então, diante disso, eu pergunto a vocês aí, como é possível caracterizar as ações e os sentimentos do galo e da raposa ao longo do conto? Que característica do conto africano dialoga com essa construção? Então, nós vimos o seguinte, gente, ao longo do conto, tanto o galo quanto a raposa demonstram sentimentos semelhantes aos dos seres humanos. É tipo uma fábula. Quando a gente fala em fábula, nós falamos em animais que representam as ações humanas, não é isso? Ou seja, olha aqui, são animais personificados, que pensam e agem como pessoas, assim como na fábula. Daí o sentido alegórico do conto. A situação narrada, ela é fictícia, ela foi criada, mas ela visa transmitir uma lição aos ouvintes, aos leitores, fazer com que o leitor tire algum proveito desse texto. Então, o que vocês precisariam colocar aí
é que o sentimento do galo e da raposa são parecidos com dos seres humanos ao longo do conto, já que eles pensam e agem como nós, certo? Deixa eu só admitir os colegas aqui. Mas a característica estrutural do conto africano é o fato de ser uma narrativa fictícia, mas que visa transmitir um conhecimento, uma lição de moral. Tudo bem? Vocês tinham feito essa atividade, faltou só completar ou estão fazendo agora? Sejam sinceros. Estão fazendo agora, né? Lindezas. Tá. Posso ir para número 9? Em relação ao tempo da narrativa, responda ao que se pede. Em que tempo a ação se situa? Quando nós falamos de conto, gente, nós não temos uma exatidão no tempo. A mesma coisa acontece com conto de fadas. Conto de fadas começa como? Era uma vez, há muito tempo atrás, né? Em um belo dia, ou seja, não há uma exatidão no tempo. Mas aqui, lá na primeira frase do conto, ele amplia, né, essa noção de tempo quando ele fala há muito tempo atrás, antes da nossa geração. Claro que não é uma exatidão, certo? Quando ele fala antes da nossa geração, será da geração de vocês? Será da minha geração? Será da geração dos meus pais, dos meus avós? Porque eu falei para vocês o quê? O conto, ele nasceu essencialmente oral, foi passado de geração em geração e a partir, né, da oralidade ele passou a ser escrito. Então, claro que houve algumas modificações, certo? Podemos? Tem muita gente aí anotando ainda. Vou limpar tudo. Vocês sabem que vocês só tem que colocar o trecho. Pode ser assim? E aí eu subo, que aí não nos atrasa tanto. Beleza. Vamos lá. Na letra B, pergunta o seguinte: há uma relação do tempo com a geração de quando o conto foi escrito. A nossa geração, esse nossa geração, entre aspas aí, né? Como lemos na primeira frase do texto. O que essa relação sugere? Ela reforça a ideia, a força de convencimento, de persuasão do conto. O que vocês acham? Quando fala assim, isso aconteceu antes da nossa geração, isso reforça a ideia de que essa história aconteceu lá no passado, mas também está ligada ao nosso presente?
Isso reforça, né? Então, o que é importante vocês colocarem aqui? Deixa eu tentar. Aqui, ó, vocês podem colocar só essa segunda parte. Por ter ocorrido em um passado distante, mas também ligado ao presente, a lição do conto ganha força de convencimento. Ou seja, é um conhecimento formado na experiência e transmitido pela sabedoria dos mais velhos. E é isso que realmente o conto precisa fazer, certo? Meus amores, enquanto vocês anotam, vou fazendo uma chamada. Então, destravem os microfones, por favor. Alex, Alexandre, Presente. Ana Carolina, Presente. Ana Clara, Presente. Ana Paula, Presente. Arthur, Arthur Mário, Sim. ok. Arthur Reis, colocou no chat, né? O Arthur, ele tá sem microfone, ok. Breno. Presente. Eu não vi você entrando hoje, você deve ter entrado junto com os meninos, ok. Davi Bóbio. Presente. Davi Leite. Presente. Scandian. Presente. Diego. Presente. Ellen. Deixa eu ver. Ellen, tá aí? Presente. Ok, Ellen, é que seu microfone tá baixinho. Gabriela, conseguiu entrar? Gabi? A internet dela tá caindo toda hora, Gabriela. Ela pediu para falar que ainda tá travando muito, ela não tá conseguindo Não, falar. eu tô autorizando a entrada dela toda hora, mas ela, pelo jeito, tá caindo mesmo, ok? Iago já me respondeu que tá aí. Ian, Presente. beleza. Isabela? Presente. Isabela. Isadora Durão. Isadora Prado. Presente. Júlia Brezeski. Presente. Júlia Dávila. Presente. Lara. Leandro. Presente. Liam. Presente. Linda. Presente. Beleza. Maria Luísa. Ana Luísa Antônio, pulei você, Luiz. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Paula. Paula. Ok, Paula, te viu aqui. Isabela, não tinha te ouvido, amor. Desculpa, tá? Mas vou colocar presente aqui. Nanda. Presente. Murilo tá aí, que eu tô vendo. Nanda. Rafaela. Rafaela. Raul. Presente. Tiago. Presente. Ok. Meus amores, terminaram, né? Vou limpar, então, aqui para a gente poder prosseguir. Na número 10, nós temos o seguinte. O conto, além de transmitir uma lição, trata, ao final, também de forma fictícia, do que seria a origem de uma importante atividade econômica
praticada por diversas sociedades humanas. Qual atividade é essa? Qual seria? Lembram que lá no texto fala que as galinhas foram viver com os humanos? Então, qual é essa atividade? Ou seja, o início da domesticação de galinhas pelos seres humanos, certo? E ter galinha em casa, gente, claro que aqui na cidade é pouco comum, mas é excelente porque elas comem, na verdade, diversos bichos, inclusive escorpião. Nós estamos, né, vendo constantemente aí algumas picadas de escorpiões nas reportagens, e aí uma boa para quem cria galinha, né, seria isso aí. Podemos? Vamos lá. Como podemos interpretar a frase do fechamento do conto? Olha só, aquela que veio em negrito no final do conto. Que as raízes que se encontram atrás da nossa casa se tornem anãs, mas que eu cresça. Isso aí, gente, só vem confirmar a lição do conto, que é o quê? O nosso crescimento, o nosso conhecimento. Ou seja, mesmo que algo ruim possa acontecer, ou como aquelas raízes que estão atrás da nossa casa, que eu seja sábio, que eu tenha uma visão muito positiva da vida para que eu consiga enfrentar os desafios da nossa vida, certo? Então, aqui, a frase vocês podem colocar: diz respeito à importância de dar ouvidos à lição do conto, o que contribuiria para o crescimento da pessoa que está lendo, certo? E aí vocês vão colocar: significa que mesmo que algo ruim possa acontecer, espera-se que a pessoa cresça e se torne mais sábia, ok? E aí, podemos prosseguir? Calma aí. Tá, tô calma. Mas ela não chega, não.
Pode passar. Ok. Pessoal, vocês perceberam, eu não sei se no livro de vocês está assim, mas que a 11 e a 12 são iguais? Confiram no livro de vocês, porque no meu tá igual. No O meu meu também tá tá, igual. tia. Tá igual, não tá? Sim. Então, nós não vamos fazer, né? Qualquer coisa, vocês só puxem uma setinha, porque provavelmente isso aí foi um erro de impressão do material. Ou seja, observem, né, que tá igual. Aqui, ó, a 12 nem aparece, tá vendo? Mas no meu livro a 12 aparece. Que estranho. Bom, ok, vamos lá. Isso aqui eu só vou falar para vocês, que é algo chamado audiobook. Vocês são muito mais tecnológicos do que eu, e isso é fato. Vocês já ouviram falar num audiobook? Sim. Já ouviram? Então, pessoal, o audiobook, na tradução exata, é um livro de áudio, ou seja, uma história que é contada. Eu não tenho imagem, eu tenho apenas o áudio. Então, aqui está falando, né, do audiobook. Antigamente, ele era muito disponibilizado em CDs. Às vezes, você comprava uma coleção de livros e vinha o CDzinho. Alguém já teve acesso a isso? Que aí vinha o CD para você ouvir aquela história do livro. Isso era muito comum, certo? E hoje a gente consegue os audiobooks todos na internet, você consegue ter acesso. O livro de vocês aqui dá uma sugestão do Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E aí, quem tiver interesse, né, pode acessar o QR Code aqui ou esse endereço para ter acesso ao audiobook, tudo bem? Vamos lá, virando aí. Nós vamos falar na página 101 de coesão textual. O que é isso? Eu vivo falando para vocês assim, na produção de texto, né? Gente, olha só, evitem repetição. O texto, quando ele fica muito repetitivo, ele fica chato, ele fica cansativo, ele fica mal escrito, ele fica pobre, desinteressante. Não é isso que eu falo com vocês constantemente em relação à produção de texto? Então, quando a gente fala em coesão textual, a gente fala naqueles elementos que tornam os nossos textos mais ricos, que tornam o nosso texto menos cansativo, melhor, mais interessante. Então, até agora, no decorrer dos capítulos, vários textos verbais, que são aqueles que têm escrita, não verbais, aqueles que têm imagem, e com elementos verbais e não verbais, que é imagem e escrita, foram lidos e analisados. É possível concluir, grifem isso para mim, por favor, que um texto independente de seu tamanho, um todo coerente e coeso, ou seja, produzido em um determinado contexto e com uma determinada intenção por um autor que se dirige a um interlocutor ou a vários interlocutores, certo? Vocês se lembram daquele exemplo que eu uso quando toda vez que falo em contexto, eu uso o exemplo da palavra madeira. Vocês se lembram? Já usei com vocês, com certeza. Se eu chegar do nada e disser para vocês assim, madeira, essa palavra vai fazer algum sentido fora do contexto? Não.
Mas se eu disser para você, então ela seria um texto? Não. Mas se eu dissesse para vocês assim, se imaginem, ok, Arthur, ouvi sim, tá? Se imaginem dentro de uma floresta, andando em uma floresta, quando vocês escutam um barulho de motosserra e alguém grita, madeira! A palavra madeira passou a ter sentido? Passou a ter coerência? Passou a fazer alguma lógica para vocês? Agora passou porque ela está dentro de um contexto. A gente sabe que em uma floresta, quando alguém grita madeira, é porque uma árvore vai cair, não é isso? Então, a palavra madeira, nesse segundo contexto que eu expliquei, ela é um texto, mesmo sendo uma palavra? Sim, por quê? Porque ela passa a ter sentido, ela passa a ter coerência, ela se torna uma frase, ok? Então, nessa sessão, nós vamos tratar da coesão em textos verbais, ou seja, textos escritos. Se afirmarmos que um texto é coeso, é porque há uma amarração entre os seus elementos, ou seja, na estrutura dele. Então, quando eu falo que um texto é coeso, significa que eu usei adequadamente as preposições, as conjunções. Vocês estudaram as orações coordenadas. Vocês viram o que significa o pois, o que significa o mas, o que significa o e, não é isso? Então, quando eu uso as conjunções, eu estou amarrando o meu texto e dando a ele determinada relação de sentido. Por isso eu falo que ele é coeso, certo? Então, um texto coeso é um texto que há uma amarração entre os seus elementos. Ou seja, na estrutura do texto, há elementos que só podem ser interpretados em relação a outros elementos. É o que nós vamos observar na seguinte passagem do conto O Galho e a Raposa. Vamos lá analisar comigo. Há muito tempo atrás, antes da nossa geração, o galo e a raposa viviam uma amizade saudável. Não havia nenhum problema entre eles. Quem seria esse eles, pessoal? Quem seria? O galo e a raposa. Por que vocês acham que foi usado esse eles aqui? Para não ficar repetitivo? Para não ficar repetitivo. Perfeito, já havia sido citado. Imagine se eu coloco. Há muito tempo atrás, antes da nossa geração, o galho e a raposa viviam uma amizade saudável. Não havia nenhum problema entre o galo e a raposa. O galo ajudava a raposa, assim como a raposa ajudava o galo. Olha como ficaria repetitivo, certo? Então, vem o seguinte, ajudavam um ao outro. O que significa esse um ao outro? O galo ajudava a raposa e a raposa ajudava o galo. E geriam em conjunto os seus problemas. O que seria isso? O problema de quem? Do galo e a raposa. Do galo e da raposa. Pronome possessivo. Os problemas do galo e da raposa. Não era surpreendente ver um ajudando o outro. Então, observem aqui quais palavras foram escolhidas para que a gente pudesse eliminar
a repetição das palavras galo e raposa. Observem quantos elementos foram usados nesse trecho para retomar, para fazer referência a galo e raposa. Tudo isso aí são elementos de coesão. São aqueles elementos que nós escolhemos para construir um texto da melhor maneira possível, ok? Vamos lá, hein? Vou limpar aqui para subir. Então, nesse trecho, os pronomes em destaque só podem ser interpretados a partir da relação que eles estabelecem com o substantivo galo e raposa. Observem que aparece primeiro os substantivos e só depois eu vou usando outros elementos para não repetir esses substantivos, certo? Observe o segundo trecho aqui. A raposa olhava para o amigo com olhos suaves, belos e amigáveis. Quando fala aqui amigo, amigo foi um substantivo escolhido para não escrever galo novamente, concordam? É uma palavra sinônima, ou seja, naquele momento a raposa e o galo eram amigos. Então, beleza. Com olhos suaves, belos e amigáveis. Assim, inspirava confiança ao galo. Uma confiança fundamentada. Ela visava a carne de seu amigo. Ela quem? A raposa. Amigo aqui, amigo aqui. Mas aqui foi colocado galo para não haver a repetição excessiva da palavra galo ou da palavra amigo, certo? Continuando, inesperadamente, a esposa do galo tinha ido buscar água. Qual não foi sua surpresa ao encontrar a raposa devorando o seu marido? Ela não lançou o olhar 2 vezes. Fugiu cacarejando. Aí eu pergunto, esse ela agora se refere à raposa, gente? Esse ela se refere a quem? O galo. A esposa do galo. Então, observem que o mesmo pronome, ele vai ser usado, isso aí, Davi, ele vai ser usado em situações diferentes dependendo do contexto. Então, o pronome ela, ora estabelece relação com a raposa, no primeiro trecho, ora com o substantivo esposa, no segundo trecho. Isso nos leva a perceber que os pronomes só ganham significação, só ganham significado quando estão relacionados aos substantivos. Então, isso aqui tudo eu preciso que vocês grifem, pessoal. Vamos lá, todo mundo grifando isso aí. Releia este outro fragmento. Perto do riacho, onde havia água potável. Pessoal, olha só, esse onde, não foi falado sobre ele ainda, mas ele é um elemento de coesão. Por que foi usado onde ali? Por quê? Me falam. Ninguém? Por que
usar o onde ali, galera? Eu posso usar o onde em qualquer lugar? Em qualquer situação? Posso? Esse onde foi utilizado porque ele faz referência a lugar. Eu só posso usar onde quando ele fizer referência a lugar, tá bom? Por isso ele foi usado. Então, perto do riacho, onde havia água potável. Era ali que a raposa estava esperando. Ali em que lugar? Ali onde? Me respondam. Perto do riacho, ok. E aí eu pergunto a vocês, o ali está substituindo algo que foi citado anteriormente? Está, mas nós vamos falar sobre isso na próxima aula, tá? Porque deu nosso tempo, e aí na próxima aula a gente continua. Meus amores, por hoje é só, já fiz a chamada, tudo certinho. Um beijo, muito obrigada e até a próxima aula, que é semana que vem, não é isso? Só semana que vem, ok? Beijos, fiquem com Deus. Oi, tia. Oi. Nesse finalzinho de aula, a internet da Maria Luísa caiu e ela não conseguiu voltar. Tá, não tem problema não, meu amor. Tá bom? Obrigada. Se ela precisar de alguma ajuda, você fala com ela para mandar uma mensagem que eu depois converso. Tudo bem? Ok. Tchau. Beijos. Tchauzinho. Tchau, tia. Tchau.